assunto com o Coronel Coutinho, militar da Reserva do Exército do Brasil, que está conosco. Ele é mestre em Ciência Política Internacional, editor do canal GRU, Geopolítica em Ação, e vice-presidente do Instituto GSEC, o Instituto de Altos Estudos de Geopolítica, Segurança e Conflitos. Quero agradecer, o senhor está de volta aqui para conversar conosco. Desculpa que meu microfone estava fechado aqui, eu estava abrindo aqui. É o nosso teste. Mas muito obrigado aí novamente pelo convite, Eduardo e Laura. Hoje o Eduardo aí está no comando aí das operações. Um abraço a todos vocês aqui, um abraço a toda a nossa audiência do TVT. É uma honra muito grande estar aqui de volta com vocês. A nossa comandante Thalita Galli vai voltar o mais rápido possível, está se recuperando de uma gripe. E ela vai. Eu sou só o drone. Quem comanda é ela lá da casa dela. A gente só segue o que ela está dizendo. Coronel, primeira pergunta: 24 horas de cessar-fogo é nada, dependendo de quem está conversando, né? Exatamente. Na verdade, não chegou nem a 24 horas, né? Foi algumas horas depois, né? Já aconteceram alguns ataques, né? Inicialmente teve uma ação lá que não se sabe exatamente quem perpetrou, mas suspeitas que tenha sido a própria Arábia Saudita, alguns países do Golfo ali fizeram um ataque numa ilha lá, uma instalação petrolífera que o Irã tem numa ilha ali próxima ao Estreito de Hormuz, né? E depois começaram os ataques israelenses ao Líbano. Eu acabei de acompanhar, estava nos bastidores aqui acompanhando a entrevista da nossa Soraya, né, nossa brasileira que está lá no Líbano, né? Então eu avalio o seguinte, né? Existem dois pontos. Eu já tinha escrito sobre isso ontem, antes mesmo, na hora que saiu a notícia do cessar-fogo, eu já tinha escrito um artigo falando sobre isso, né? Permanecem duas questões fundamentais aí nesse conflito. A questão do Estreito de Hormuz, porque afeta os estados do Golfo, né? A questão, quem vai ter acesso liberado, vai ter taxas para passar no Estreito de Hormuz, esse dinheiro vai para quem, né? Vai ser pago em dólar, vai ser pago em moeda chinesa, como é que vai ser isso? Esse é um ponto que vai dar muito pano para manga ainda, né? Particularmente com os estados do Golfo. E a questão do Líbano, Hezbollah, Líbano, porque constou, né, nos 10 pontos, né, de proposta de paz iraniana, né? Teoricamente isso tinha sido acordado, né? Mas parece que, vamos dizer assim, mais uma vez, né, essas ações dos Estados Unidos não conversaram com seus aliados, nem com os aliados mais próximos ali do Golfo, né? Arábia Saudita, Catar, Bahrein, né? E nem mesmo com o seu outro aliado, aí sim com o Israel, né? Porque aí já o Israel continua fazendo os ataques ao Líbano, né? Existe uma clara intenção israelense de ocupar uma buffer zone, né? Uma zona de amortecimento ali na faixa de fronteira, que vai até, se avalia, né? E já foi dito até por autoridades israelenses, como o ministro da Defesa Katz, né? De que isso vai até o rio Litani. Esse rio Litani, para vocês terem uma ideia, fica a 30 quilômetros da fronteira. Praticamente esse rio é paralelo à fronteira do Israel com o Líbano, né? Só que fica para dentro do território libanês cerca de 30 quilômetros. Isso, assim, pensando que o Líbano não é um país muito grande, né? Isso é muita coisa, né? E assim, ele continua atacando lideranças dos Hezbollah em várias partes do país, do Líbano, né? E com isso ele atinge alvos civis aí em várias partes, né? Como foi dito aqui até pela própria nossa amiga Soraya, né, que falou sobre ataques lá na região dela, no Vale do Becá, né? Certamente eles estavam em busca de atingir lideranças que eles consideram alvos de decapitação nessa região também, mas aí atingem alvos civis aí também e população civil, né? E, em consequência, o Hezbollah também respondeu a esses ataques, né? E a situação tende a escalar, né? Mas, assim, a iniciativa de negociação continua, né? Uma delegação iraniana está indo lá para o Paquistão, né? E, pelo menos, isso era a última informação que eu tive, né? A situação está muito volúvel, né? Muito pastosa. Praticamente, nós estamos vivendo uma geopolítica aí
uma montanha russa, de um ioiô, cada hora está indo para uma direção, mas aparentemente essas conversas no Paquistão vão prosseguir. Bom, essa é a avaliação inicial que eu posso fazer. Legal. Laura? É um prazer conversar com o senhor de novo, Coronel Coutinho. Coronel, todo mundo desconfiou desse cessar-fogo, né? Todo mundo pegou e falou, bom, que cessar-fogo é esse que o Trump está anunciando? Bom, o fato é que, como o senhor disse, ele não durou nem 24 horas, foi é mais um desastre do Trump, que está, né, obviamente, não sabe como sair dessa guerra e está nessa situação. Qual o senhor vê? O senhor acha que existe a possibilidade, e quem colocou isso em risco, de novo, de maneira enfática, como uma provocação mesmo, né, como uma grande provocação, foi o Estado sionista de Israel, né? Quer dizer que desencadeou o ataque mais mortífero desde o início da guerra. Incrível. É exatamente na hora do cessar-fogo que Israel vai lá e faz uma série de ataques e mata centenas de pessoas, a maior parte absolutamente civis, inocentes, que não tinham nada a ver. O senhor vê alguma possibilidade de Israel ser contido, ser parado, até pela situação terrível em que se encontra o Donald Trump, de desmoralização completa aos olhos de todos os seus aliados? Quer dizer, como é que fica, né? Quer dizer, Israel não vive sem os Estados Unidos, mas, por outro lado, Israel parece que manda nos Estados Unidos. Existe alguma possibilidade de o establishment americano, do deep state, o Estado profundo americano, interferir e segurar a mão do Netanyahu, ou nós podemos esperar uma escalada cada vez maior? Laura, essa sua pergunta aí é muito importante, né? Talvez seja central aí a respeito dessas ações que os Estados Unidos tomou nesses últimos tempos, né? Lógico, a gente fica tentando interpretar exatamente qual é a estratégia do Trump nesse exato momento, mas parece que a estratégia era justamente sair do conflito, né? Em que pese as afirmações que ele ia destruir o Estado israelense, né? E ele continua fazendo outras declarações. Exatamente, continua fazendo outras declarações, o Estado iraniano, né? Então, essas declarações desencontradas mostram uma confusão muito grande, mas o que a gente observa é que dentro do governo Trump, né, por exemplo, o Pete Hegseth é um fervoroso defensor de que essa guerra continue, né? Alguns outros lideranças importantes, mesmo aliadas próximas do Trump, né, como J.D. Vance ou o próprio Marco Rubio, né, a gente vê que eles já são mais reticentes, né? A gente nota, por exemplo, uma ausência deles, né, muito ativa, assim, em declarações, né? E eles estão nota claramente que eles não querem se comprometer com essas ações que o Trump vem tomando, em que pesem estar próximas a ele, né? A gente sabe, novamente lembrando, né, temos eleições de midterm aí, mas também temos eleições presidenciais e J.D. Vance e o próprio Marco Rubio são candidatos, né? Então a gente nota que eles não querem se envolver muito nessa situação. São possíveis candidatos, eu diria assim, né? Improváveis até. Mas o que resta a perceber, né, a tendência que a gente nota é que os Estados Unidos, o Trump queria sair buscou o que a gente já vinha falando, né, uma saída de emergência, né? Ele se coloca numa posição fora, assim, na qual ele vai tentar ser um mediador agora entre Israel, países do Golfo e Irã, e não mais como um participante ativo, né? Talvez ele defenda algumas posições aí para flexibilizar algumas coisas, mas o fato é que, por exemplo, você falou bastante sobre a estratégia de Israel, né? Eu sempre digo que a estratégia de Israel não é a mesma, nunca foi a mesma estratégia do Trump, né? Ele levou Trump, claramente, ele induziu Trump a entrar nesse conflito com a promessa de que seria um conflito rápido, que ocorreria uma mudança de regime, que ele tinha infiltração importante do Mossad dentro do Irã e que eles iam conseguir fazer essa mudança de regime, e nada disso aconteceu. Né? No fato, isso não aconteceu. Né? E o que fica agora é que Israel está tentando aproveitar o máximo possível para obter, por exemplo, essa questão que eu falei, desse buffer zone, né, dessa zona de amortecimento aí no sul do Líbano, avançar o máximo possível no sentido de enfraquecer
o Hezbollah ao máximo que se puder fazer, né? Mesmo que tenha com isso passar por cima do Líbano, que o Líbano como um todo não é dominado pelo Hezbollah, né? A gente sabe disso, mas isso é indiferente para a estratégia de Israel, né? Da estratégia de Netanyahu, né? Que ele quer fazer exatamente terminar essa missão, vamos dizer assim, que ele estabeleceu, esse objetivo, essa conquista desse objetivo, que era eliminar o Hezbollah como uma ameaça, né? Então, a gente tem que acompanhar isso, né? São situações bastante complexas, né? Essas negociações agora que eventualmente vão ocorrer no Paquistão, eu lembrando, né, que praticamente aquela proposta do Paquistão era a mesma proposta de paz, né, que foi aceita por ambos os lados, né, como um ponto médio, né, foi apresentada em conjunto com a China, né, que é um outro parceiro, um outro ator importante aí. Certamente a China também vai ter um papel importante nessas conversações em Islamabad, mas tudo é muito pastoso, né? A gente está falando isso aqui, a gente não sabe o que pode estar acontecendo nesse exato momento e que pode alterar tudo isso que a gente está avaliando aqui, né? É impressionante como essa situação está, diria, fora de controle, né? Hoje, inclusive, o Irã endureceu o tom dizendo que o Líbano é parte inseparável do cessar-fogo. Uma declaração que foi feita pelo presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, depois dos ataques contra Israel, que a gente acabou de dizer. Ghalibaf afirmou que o Líbano faz parte do acordo e alertou que qualquer violação terá custos explícitos e respostas fortes. A posição contradiz Israel, também os Estados Unidos, que negam a inclusão do Líbano na trégua. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, escreveu agora há pouco no X: nossas mãos permanecem no gatilho. O Irã jamais abandonará seus irmãos e irmãs libaneses. Está colocado um ponto aqui que, coronel, o Irã diz que estava no acordo desde o início e Israel dizendo que não, dizendo na prática que não considerava, uma vez que fez de ontem para hoje o maior ataque desde o início da guerra. Qual que o senhor acha que vai ser o papel dessa posição com relação ao Irã de um lado e do outro? Irã estava preparado para prosseguir nessa guerra, né? Quem, vamos dizer assim, eu imagino que posição do esse Líbano, eu cessar-fogo. falei Irã, é Líbano, posição do Líbano na história. Sim, tá. A posição do Líbano. Bom, mas com relação vamos dizer, essa posição do Irã, né? A posição de Israel, que também foi radicalizando essa questão, né? Então, a gente está vendo que o Líbano passou a ser o epicentro de desse conflito a partir de agora, né? Resta saber se esse dedo no gatilho de o Irã vai continuar buscando atingir alvos dos Estados Unidos. Não seria muito prudente nessa altura do campeonato, né? Que as bases americanas lá continuassem sendo atingidas. Talvez, muito provavelmente, Irã vai continuar atingindo, vai centralizar seus ataques agora contra Israel. Seria mais prudente, né? Mas prudência é algo que a gente não tá conseguindo observar em nenhum dos atores envolvidos nessa questão. Israel claramente vai prosseguir nesse intento de colocar o Líbano como epicentro dessa crise a partir de agora. Provavelmente os Estados Unidos vão tentar se aproveitar dessa situação para se afastar o máximo possível. Foram colocadas, o Trump mesmo já postou uma informação, né, um desses tweets dele aí, desses posts dele na rede social dele, de que ele não vai retirar as tropas americanas que estão desdobradas ali no Golfo, né, vão ser mantidas lá até o final dessas negociações. É bem provável que isso aconteça mesmo. Mas eu acho que o Irã está preparado para continuar esse confronto aí e continuar escalando, né? Lógico, aparentemente eles vão buscar esse diálogo para tentar pelo menos resolver essa questão do Estreito de Hormuz, né, que é uma questão à parte, né, que envolve aí os países
do Golfo Pérsico, que eu também classifiquei como algo bastante sensível, algo que pode fazer prosseguir esse conflito, só que a questão do Estreito de Hormuz ela é sensível para a economia mundial, né? Então, isso é algo que precisa ser resolvido o quanto antes. Não é interesse de ninguém isso aí, né? Mas fica essa situação. Agora, com relação a Israel ter continuado esse ataque, a questão do Líbano estar ou não no contexto dessas conversas de paz ou do cessar-fogo, né? Certamente Israel não participou dessa conversa e certamente Israel não foi consultada e certamente agora provavelmente os Estados Unidos pode ter até que tenham cedido esse ponto lá na conversa com o Irã, mas na medida que Israel, que é seu aliado, disse que não vai abrir mão disso aí, e certamente ele não foi ouvido, os Estados Unidos teve que ceder e dizer não, o Líbano não fazia parte do acordo, né? E isso é complicado nesse tipo de negociação quando você tem um lado que não conversa com o outro, com um intermediário no meio, né? E aí surgem esses ruídos na comunicação, né? Ele vai dizer não foi isso que eu quis dizer, né? E aí o conflito escala, né? Coronel Coutinho conosco, a Laura vai fazer a próxima pergunta, mas eu já chamo para a conversa também, como toda quinta-feira, o Miguel Stedley. Miguel, já fica na conversa para você participar também. Miguel está chegando aqui, ele vai aparecer a careta dele aí, ó, já está aqui. E a Laura vai fazer a próxima pergunta então e depois eu passo a palavra para o Miguel. Laura. Eu queria que o senhor comentasse, por favor, coronel, qual a importância do Líbano no meio dessa... Tudo bem, a gente sabe que o Líbano tem bases ali do Hezbollah na fronteira com Israel. Mas, concretamente, você pôr o mundo inteiro de joelhos numa crise econômica visceral, inflação, falta de petróleo, a Europa com, enfim, um monte de problemas e tal, os Estados Unidos também, inflação no mundo inteiro e tal, por causa do interesse de Israel nessa região do sul do Líbano, que é um problema de Israel e ali, né? Quer dizer, ameaçando um acordo de paz que poderia dar um respiro para a economia mundial. Não parece que Israel está dobrando demais a aposta e ele pode acabar se isolando, inclusive, dos seus aliados históricos ali na região? Quer dizer, por que a Arábia Saudita está se ferrando agora por causa da loucura do Netanyahu ali no sul do Líbano? Por que o Kuwait está se ferrando por causa... Quer dizer, começou a ficar meio injusto isso. Quer dizer, o mundo inteiro de joelhos para atender a um desejo expansionista de Israel. Não parece que ficou meio desigual essa equação, o que pode levar aqui os aliados históricos dos Estados Unidos na região e mesmo os próprios Estados Unidos enfiem essa disposição expansionista do Netanyahu goela abaixo? Não pode ser que aconteça isso, porque está demais, né? Todo mundo de joelhos por causa do Netanyahu, é demais isso. Exatamente. Assim, o primeiro aspecto militar, né, que essa tentativa de criar essa buffer zone até o Rio Litani, que eu citei, né, avançou muito pouco, na verdade, né? Eles conquistaram pequenas faixas de terreno na fronteira somente, né? Eles estão muito longe de atingir esse objetivo que eles mesmos se colocaram, né, de atingir até o Rio Litani, avançar cerca de 30 quilômetros no território libanês. Isso está longe de acontecer nesse momento, né? Eles tiveram muitas perdas em combates com o Hezbollah ali e estão longe de conseguir esse objetivo. Esse isolamento de Israel vai retornar. Assim, eu já vi, só lembrando, né, quando a gente ainda estava falando da questão de Gaza, que agora ninguém nem fala muito de Gaza, né, mas quando a gente estava tratando da questão de Gaza, Israel já estava muito isolado, né, praticamente só com os Estados Unidos ao seu lado, né? E agora, com essa evolução da crise, como você falou, né, o fato de Netanyahu estar dobrando a sua aposta aí para tentar conseguir alguns objetivos dele, né? Algumas teorias falam aí no estabelecimento de uma grande Israel, né? Que envolveria ali colinas de Golã, que eles já avançaram, envolveria ali avançar no Líbano, envolveria a própria questão de Gaza, envolveria a impossibilidade completa de ter uma solução de 2 estados, né, para o próprio Israel. Esse é o grande objetivo deles, de não ter uma situação que seja inviável ter uma solução de 2 estados para Israel, né, Israel e Palestina, né. Então é um jogo muito complexo,
Mas a gente vê que, por isso que talvez, né, assim, eu como analista, né, quem sou eu para estar lá para dar algum conselho, alguma sugestão, né, para quem está envolvido nisso. Mas, assim, seria muito prudente, né, que separasse essa questão do Estreito de Hormuz com a questão do não deixar contaminar um assunto com o outro, né? Porque senão você vai colocar justamente esses estados que você falou, né? As monarquias ali do Golfo, né? Também na equação, que torna o problema muito mais difícil. Os Estados Unidos claramente estão sinalizando que querem sair, né? O fato de Israel estar fazendo essas ações só aumenta a pressão interna nos Estados Unidos contra a própria posição de Israel, né? Então, até mesmo dentro do próprio Partido Republicano, né? Eu já citei aqui a questão do J.D. Vance, já citei aqui a questão do próprio Marco Rubio. A gente nota, por exemplo, nas declarações de Pete Hegseth, algumas declarações até de cunho religioso, né? Envolvendo essa questão toda sob um aspecto religioso. E ele é o secretário de guerra, o chefe do departamento de guerra, né? Ou seja, é uma questão perigosa essa posição de continuar apoiando essas ações que Israel vem adotando, né? Que colocam em risco a própria ideia que os Estados Unidos estabeleceram de tentar criar um cessar-fogo e resolver essa situação. Então, essa questão de separar a questão do Líbano, que é muito complexa, da situação do Estreito de Hormuz, que também não é menos complexa, mas só de separar essa questão já poderia reduzir um pouco a tensão lá no Oriente Médio, né? Resta saber o que os Estados Unidos e Irã e os próprios países do Oriente Médio não vão conseguir realizar nessas conversas, que espero sejam realizadas agora no sábado, lá em Islamabad, né? A gente terá muitas notícias importantes aí no sábado, caso essa reunião efetivamente se confirmar, né?